8 começa dizendo o seguinte, que os discípulos se aproximaram de Jesus, sempre com essas perguntas eles tinham. Ser humano sempre quer posição. Ser humano sempre quer saber o que vai sobrar para mim. Ser humano sempre quer saber o que eu mais, o que eu ganho. É que Deus tem misericórdia de nós, Ele nos criou, Ele sabe como a gente é e responde com paciência. Mas os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele o seguinte: quem vai ser o maior no reino dos céus? A gente sabe que Tiago e João chegaram a pedir para sua mãe interceder por Jesus, para se tivesse trono sobrando no céu, colocasse eles nos tronos do lado de Jesus. Esse tipo de pedido chegou a ser feito pelos discípulos. O ser humano está sempre querendo posição, o ser humano está sempre querendo recompensa, o ser humano quer saber o que vai sobrar para mim, vai ter uma patente, vai ter um nome, vai ter um crachá para mim, vai me dar um título, o que você vai me dar? O ser humano está sempre atrás disso. E Jesus responde assim para os discípulos que se nós fôssemos como crianças, nós seríamos o maior no reino dos céus. E no versículo 4, ele fala assim: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, é o maior no reino dos céus. Porque quem tem filho aqui? É muito fácil para o nosso filho se humilhar quando está querendo alguma coisa. Ele pode estar brigado contigo. Se ele quer o brinquedo do shopping ali, ele vai: papai, mamãe. Ele esquece que há 2 minutos atrás vocês estavam brigando. Ele muda rapidamente o sentimento, se adapta, se humilha e pede. Sim ou não? Sim. Eu tenho 4 filhos, 2 estão na adolescência. Quem tem filho adolescente aqui? Especialidade deles. Acabei de chamar a atenção da minha mais velha, da Júlia, 16 anos. Você aí, não pode, filha. Passa 3 minutos, ela quer sair com os amigos. Fala: papai, como se nada tivesse acontecido. Eu passei com meus amigos. E se eu falar pode, ele ainda abusa. Me leva. Ou seja, a criança não tem problema algum em se humilhar para resolver uma situação. A criança não encontra dificuldade alguma por causa do seu coração ainda puro. Por isso que crianças na igreja protestante não são batizadas, são só apresentadas, porque o coração já é puro. E a Bíblia já diz que as crianças pertencem ao reino dos céus por causa da pureza de coração. E quando a gente consegue se humilhar como se fosse uma criança, a gente vira o maior no reino dos céus. Logo, quem mais resolveu problemas porque se humilhou é o que mais receberá recompensa na eternidade. Briga de marido e mulher, quem já teve aqui? 3, uma lá atrás. Senhor, leva teu povo, estão preparados? Arrebata. Briga de marido e mulher só se resolve quando um dos dois resolver se humilhar. É ou não é? Mesmo que eu ache que estou certo, como sempre estou, eu me humilho para Janine e falo: deixa para lá, me perdoa, meu amor. E às vezes a gente só se humilha porque está interessado em algo que só ela pode nos oferecer. Deus sabe quantas humilhações eu já passei nessa vida. Espero que ela não esteja vendo essa pregação. Mas, ou seja, na verdade, quando a gente quer resolver mesmo, a gente vai lá e se humilha. Você sabia que a maioria dos processos judiciais, quando a pessoa é mandada embora e ela vai lá e faz um processo trabalhista, isso é estatística, 95% dos processos trabalhistas poderiam ter sido evitados se o chefe, o diretor, o CEO tivesse se humilhado e resolvido a situação antes de chegar na justiça. É que ele fala assim: eu quero ver se ele vai conseguir, ele quer ver o circo pegar fogo, quer ver a briga. Porque na verdade, se ele tivesse ido lá resolver, pedir perdão: irmão, desculpa, é que a gente se acha melhor do que os outros. Fala assim: eu sou chefe, vou pedir perdão para funcionário? Então tá bom, fica 3 anos na justiça e ainda perde dinheiro.
paga o preço da terra. Então a verdade é que o maior inimigo das bênçãos que estão preparadas para nós, o maior inimigo de nós sermos o maior no reino dos céus, são nossas próprias emoções, que o tempo todo querem nos convencer que a gente é bom, que a gente não precisa se humilhar porque quem sabe é a gente, que a gente não precisa se baixar a cabeça porque o outro passe. Mas na verdade é uma instrução de Jesus, que se quisermos ser o maior no reino dos céus, vamos ter que ser como crianças, e crianças que se humilham para resolver o problema. 1 Pedro 3,17 diz que as nossas orações são impedidas se a gente está brigado com a esposa. Ou seja, quando você não tem um coração humilde diante de Deus, você nunca vai conseguir lidar com gente. Você nunca vai conseguir lidar com pessoas. E quanto mais você se aproxima de Deus, agora preste muita atenção nisso aqui. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais consciência de pecado você tem. Por exemplo, tem gente que está agora praticando pecados absurdos e vai dormir à noite tranquilo. E essa pessoa às vezes vem à igreja. O problema não é se é crente ou não crente, é que ela é insensível ao pecado porque não está tão próxima de Deus para perceber, meu Deus, o que eu estou fazendo? Que besteira. Ele dá uma desculpa, fiz isso mesmo, mas fulano mereceu. Fiz isso mesmo, mas é minha esposa que plantou isso. Ele escolhe uma desculpa porque ele está insensível quanto ao pecado. Mas quando você está muito próximo de Deus, qualquer deslize que você dá é um desespero. Você fala, meu Deus, o que eu fiz? Você fica com uma consciência de pecado muito maior. E uns dias atrás, minha filha errou comigo, mas errou assim de uma forma que me decepcionou, que no meu coração, por alguns segundos, eu pensei, eu não vou perdoar. E eu comecei a pensar maquiavelicamente tudo que eu podia fazer para me vingar do que ela fez. Até que, por causa da proximidade com o Espírito Santo, rapidamente ele lembra também tudo que você fez que deu a mesma raiva em Deus, e coisas até piores. Quando Deus me fez rapidamente voltar à consciência de que eu já tinha errado com Ele, de modo que eu merecia o inferno, de modo que eu merecia que Ele virasse o rosto para mim e falasse, pô, você era crente, ainda assim fez isso? Nunca mais fala comigo. Eu merecia que Deus fizesse isso comigo. E quando eu entendi que pela sua graça Ele me perdoou, meu coração em segundos mudou de ideia em relação à minha filha. Eu só chamei ela para conversar, expliquei minha tristeza, falei para ela que eu gostaria que isso não acontecesse mais, que ela me ofendeu profundamente, mas que eu a perdoava. Ela me pediu perdão, nos abraçamos e ficou tudo bem. Mas aquilo poderia ter virado também uma tragédia familiar, ou um problema grande, ou um trauma. Eu poderia ter sido mais agressivo, ou colocado num castigo que iria humilhá-la, ou alguma coisa desse tipo. Mas a verdade é que quando o seu coração já está humilhado por causa da proximidade que você tem com Deus, por causa da consciência de pecado que você tem, você já não julga tanto os outros. Você fala assim, eu já era pior do que ele. Aí você não quer tanto mal do que os outros. Você fala assim, porque mal por mal eu também já fiz mal. Deus me perdoou, porque eu não vou perdoar ele, senão vai todo mundo para o inferno, se não for o perdão de Deus. Não existe homem bom, não existe mulher boa. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E eu comecei a perceber que todo mundo, quando busca a Deus, quer receber alguma coisa. Todo mundo, quando pede, quer ser atendido. Mas ninguém quer ter um coração que se humilha para isso acontecer. A Bíblia não diz, como muitos crentes falam por aí, que os humilhados serão exaltados. Tem até meme. Gente, os humilhados continuam sendo humilhados. Que dia vai chegar a exaltação? A Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aqueles que se humilharem, aqueles que a si mesmos se humilharem, serão exaltados por Deus.
Então, várias vezes eu já tive que pedir perdão para alguém da minha equipe, mesmo eu sendo o chefe. Eu já pedi perdão para os meus filhos, mesmo sendo o pai. Ou seja, não é minha hierarquia, minha posição social ou qualquer coisa que vai me fazer quebrar um princípio bíblico só porque eu acho que estou certo. Mas Mateus 18 vai ficar ainda mais difícil, porque quando chega no versículo 15, ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, alguém já errou com você? Aqui não está falando de pecados gerais, não. Está falando de quem peca contra você. Por exemplo, alguém já fez fofoca de você? 3 pessoas só. Gente, fofoca aqui não chegou em Niterói ainda. É quando as pessoas falam mal de você. É uma coisa que está chegando aos poucos. Está mais lá para São Gonçalo. Aqui está devagar. Alguém aqui já foi invejado por alguém? Você só ainda está pagando a parcela do carro ainda, já estão de olho no teu carro? Se alguém pecar contra ti, falou mal de você, te ofendeu, mandou indireta na internet, de alguma forma te ofendeu, aí você vai ter que recorrer ao início de Mateus, que fala, você vai ter que ser como uma criança que sabe se humilhar. Falar, não, aí não. A pessoa que errou contra mim, a Bíblia fala, se ele errou contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, aqui Deus já vai te pedir algo muito difícil. Vai pedir para que você tenha hombridade, para que você seja corajoso, corajosa, para que você não seja um falso, uma falsa, e procure quem tem um problema contigo ou quem você criou um problema e resolva entre dois. Não adianta chegar, Maurício, olha só, você não sabe do fulano. A partir do momento que eu botei o Maurício, que não tem nada a ver com a história, na briga, quem está pecando sou eu. E às vezes eu estava certo na briga. É impossível fugir de conflitos, mas biblicamente dá para resolver todos. Então eu chamo quem eu tenho um problema, quem tem que ter coragem, tem que ter hombridade, tem que ter olho no olho, aí tu não quer. É muito melhor mandar em direta no Facebook. Fulano se acha quando vai na igreja domingo. É muito melhor mandar em direta. Mas o nome disso é covardia. Porque para ir para o céu, covarde não entra. A Bíblia diz, os covardes não herdarão o reino dos céus. Então se você não consegue olhar no olho e resolver, eu não sei se você tem um lugar. Porque a primeira instrução de Jesus é o seguinte: está com problema com alguém, alguém está com problema com você, vai lá e resolve. A Bíblia é mais profunda. Se você está vindo no altar trazer a oferta e lembrar que alguém tem algo contra ti, deixa a oferta de lado, não vai valer nada. Vai lá e reconcilia-te com teu irmão. Isso é muito difícil, eu vou ser sincero contigo. Mas com Jesus é assim: morrer para si mesmo, para que Cristo viva em nós. Então para de falar, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você não consegue nem resolver com quem está do teu lado, tuas emoções estão tão vivas ainda que você está fazendo um plano de vingança, ao invés de colocar na mão do Senhor, que Ele fala, minha é a vingança. Aí fica tranquilo que vai ficar mais difícil. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. A Bíblia não está garantindo que se você for lá resolver, vai resolver. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Muitas serão as aflições do justo. A Bíblia está falando que você vai fazer a tua parte para aconteça o que acontecer. Você está isento da culpa. Você está livre. Se esse irmão te ouvir, você ganhou teu irmão. Se porém ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não atender ainda assim, conte à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, aí sim considere-o um gentio e publicano. Agora olha o próximo versículo, que a gente acha que é coincidência, está ali, não é. Qualquer um que fez o básico da teologia sabe que a Bíblia tem coerência e um versículo dá sequência ao outro.
No versículo 18 diz assim: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado nos céus. Sabe o que a Bíblia está falando? Tem coisa que você liga aqui e o céu não responde, porque você está devendo o versículo anterior. Tem coisa que você quer desligar aqui e o céu fica imóvel. Não é porque você não tem fé, é porque você está devendo no versículo anterior. Ou seja, você não conseguiu pelo menos fazer a tua parte. Porque a Bíblia deixa claro que o conflito talvez não termine, mesmo você tentando. Por isso que a Bíblia diz: se possível, vírgula, se depender de vós, tende paz com todos. Então a maioria dos grandes problemas que eu resolvi na minha vida, eu tive que, sempre vem de pessoas, é claro, eu tive que me humilhar, ir lá e resolver. É o que a gente chama aqui de, a gente teve que, eu vou ter que me rebaixar. Mas é a orientação bíblica. Mas você não se rebaixa porque acha o outro maior do que você. Você se rebaixa porque Cristo se rebaixou para perdoar nossos pecados, porque Ele não precisava ter feito isso. Você se diminuiu porque Cristo se fez um nada naquela cruz para poder nos dar acesso à vida eterna. Então quanto mais perto da cruz você está, menos dificuldade de se humilhar você tem. Versículo 19: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então a gente adora pegar esse versículo solto e pregar. Gente, temos 2 ou 3 reunidos aqui, então Deus está aqui. Não, vamos voltar para os versículos anteriores. Esse aqui que reuniu 2 ou 3, reuniu 2 ou 3 que ele foi lá se humilhar para resolver. Está na Bíblia, não sei o que estou falando não. As maiores vitórias biblicamente vieram de oração por pessoas que estavam em conflito. Jó só foi abençoado e restituído quando orou pelos seus amigos. E o que esses amigos estavam fazendo com ele nos versículos anteriores? Acusando ele. Será que você não pecou não? Será que você não está devendo Deus, por isso tudo isso aconteceu? Ele teve que lidar com isso, orar com os caras, e aí Deus se manifestou. Porque o reino de Deus não é um mundo que é cada um por si, nós somos um corpo. Então nós temos várias responsabilidades. Por exemplo, o Efésios diz: não mintais uns aos outros, porque nós somos membros de um só corpo. Se teu cérebro mentir para o teu estômago ou para o teu intestino, acontece um acidente aqui. O que é um ataque de pânico? É quando o teu cérebro manda um comando de que você está em fuga, em perigo, e não está. Então você está num lugar seguro, de repente dá parece um ataque cardíaco, você cai no chão, grita, fala: meu Deus, estou passando mal. E é só um ataque de pânico, é o teu cérebro mentindo. É por isso que nós não podemos mentir um para o outro, porque todo o corpo entra em pânico quando um erra. Então eu tive que vir tomando decisões dificílimas nos últimos anos, que incluem realmente morrer para mim mesmo, deixar para lá um monte de coisa, perdoar do fundo do meu coração. Olha o versículo 35, eu já vou explicar toda a parábola, mas só o versículo 35. Assim também meu Pai celeste vos fará. E esse vos fará aqui é coisa ruim. Já vou ler para você o que é. Se do íntimo, repete comigo, íntimo. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que é isso? O que é esse versículo 35? É o final de uma parábola que Jesus, um próprio mestre, contou, chamado credor incompassivo. Eu vou ler para você. Tudo no capítulo 18 de Mateus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Vou repetir. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Vou repetir. Por isso o reino dos céus
é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Vou ajustar conta com quem está me devendo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Muito dinheiro. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ah, você não tem o dinheiro não? Então vende você, vende tua mulher, vende teus filhos e vai me pagar de qualquer jeito. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O nome disso aqui é graça. O favor imerecido. Você realmente estava devendo. E recentemente eu aprendi uma história que faz a gente entender bem o que é graça. Um pastor de uma igreja humilde começa a perceber que o irmãozinho que está vindo na igreja está sempre com um jovenzinho, está sempre com a roupa furada, com o sapato com buraco, faltando um monte de coisa, tudo puído, roupa puída. Ele começa a ficar com misericórdia daquele menino, descobre onde ele mora, era num morro próximo à igreja. Ele passa numa loja de departamento, compra roupas novas para aquele menino, sapatos novos para aquele menino, e vai subir no morro para fazer uma surpresa e entregar. Quando ele está subindo a ladeira do morro, aquele menino vê de longe o pastor subindo com roupas, sem saber que era para ele, dá uma pedrada na cabeça do pastor para roubar as roupas. E rouba as roupas. O pastor ficou uma semana internado, se recupera depois da internação, volta na loja, compra as mesmas roupas e sobe de novo no morro. Dessa vez ele chega na casa do menino, e o menino, quando abre, fica sem graça. E o pastor entrega as roupas. Olha, eu reparei que você anda mal vestido, às vezes eu estava precisando, trouxe para você. O menino começa a chorar muito, e fala: pastor, na verdade fui eu que te dei a pedrada. Eu, por inveja, eu não sabia que era para mim, pensando que era para os outros, fui lá e dei a pedrada e roubei a roupa. Aí devolveu a roupa, o pastor falou: eu não mereço isso. E o pastor olhou para ele e falou: não estou fazendo porque você merece, eu estou fazendo porque você precisa. A graça de Deus não é porque a gente merece. A graça de Deus é porque a gente precisa, senão a gente não estaria nem vivo. A graça de Deus não é porque a gente fez alguma coisa: ai, Deus se agradou tanto de mim que me deu graça. A graça de Deus te escolheu, independentemente do teu passado, para você marcar essa geração, para teus filhos crescerem debaixo da misericórdia do Senhor, para que as bênçãos celestiais alcancem a tua família. A graça de Deus te alcançou para que você tivesse chance de subir ao céu. Então a graça chega na vida daquele servo e o rei perdoa a sua dívida de 10.000 talentos. Sua dívida está perdoada, seu pecado está perdoado, pode ir embora. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, alguém que estava abaixo dele, que lhe devia 100 denários. Ele estava devendo 10.000 e foi perdoado. O conservo, tadinho, estava devendo só 100. Agarrando-o pelo pescoço, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti?
e indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Aí a gente volta ao 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes o seu irmão. Aqui tem uma revelação bíblica que a gente nunca pegou. O perdão de Deus não é definitivo. Aquele senhor já tinha perdoado o seu servo ou não? Não, peraí. Aquele senhor tinha perdoado o seu servo ou não? A dívida estava paga? Mas ele mudou de ideia. Ele, quando percebe que quem recebeu a graça do perdão de pecados, do perdão da dívida, pisou nela depois. Pisou como? Agora pisando em outros, agora não perdoando outros, agora desconsiderando outros. A Bíblia diz que o Senhor volta e recupera a dívida. Ou seja, calma. Não é porque você foi perdoado, porque veio domingo aqui e entregou sua vida para Jesus, que está tudo certo, não. Experimenta fazer com os outros diferente do que Jesus fez contigo. A Bíblia diz que Ele vai voltar, vai te imputar a dívida novamente, vai te entregar aos verdugos, aos algozes, a quem te maltrata, até que você pague essa dívida. E sabe quando você vai conseguir pagar a dívida dos teus pecados para Jesus? Nunca. Você está condenado. Esse capítulo 18 de Mateus, que são palavras de Jesus, não de um profeta, não de um sábio qualquer, o próprio mestre, nos leva à consciência de que talvez você tenha que sair hoje aqui, ligar para tua mãe e para teu pai que você não está falando direito, com teu vizinho que por causa de briga de estacionamento ou de tua planta que estava ali, ou por causa de barulho de um dia, você já cortou a chance dele vir à igreja um dia porque já brigou com ele. Eu lembro de uma vez que, é engraçado, exemplo pequeno, mas que serve para essa pregação. Um vizinho meu, eu morava em apartamento quando eu me mudei para São Paulo, e um vizinho meu sempre estacionava na minha vaga, porque era a vaga mais fácil de estacionar. A dele era muito difícil por causa da pilastra. Aí ele parava na minha e subia. Aí um dia, eu estava muito nervoso com essa situação, trabalho viajando, então eu desci 6 horas da manhã para ir para o aeroporto, o cara era na minha vaga, e aí o meu carro, o Janine estacionou na vaga difícil. Eu falei, brincadeira. Nesse dia, eu pedi para um rapaz que trabalhava comigo lavar o carro do vizinho. Eu falei, lava esse carro e deixa esse bilhete. Deixei um bilhete. Oi, querido vizinho, tenho notado que você estaciona na minha vaga. É alguma coisa que eu posso te ajudar? Deixei o carro do cara lavado, pelo menos por fora, e um bilhete. Aí esse cara um dia bateu na porta do meu apartamento e falou que eu tenho um problema de saúde. Começou a contar a história triste dele, que eu chorei. Eu falei, então vamos trocar vaga para sempre, fica lá. Ele falou, não consigo nem manobrar, Thiago. Eu falei, não, fica na minha vaga. 2 semanas depois, esse cara estava na igreja que eu frequentava e se converteu. Fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse arranjado briga por causa de vaga, eu teria roubado a oportunidade de um cara desse entrar na igreja, porque ele ia me ver na igreja e falar, aquele safado que não se compadece da doença que eu tenho. Se a gente realmente quer um avivamento, quem quer que Deus vai mandar um avivamento na nossa vida? Deus vai restaurar a nossa sorte. Deus vai fazer as chuvas de bênçãos cair sobre a nossa vida. Eu não duvido nada disso, porque Ele é compassivo, misericordioso, galardoador daqueles que o amam. Ele é o dono de todas as bênçãos. Mas eu também acredito que a gente tem que seguir o que está escrito para poder pedir alguma coisa. Eu também acredito que a gente tem que fazer a nossa parte para que possamos receber infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Vai acontecer um grande mover na tua vida. Você que vai na conferência Destino, você que está online me assistindo, e você que está aqui vai na conferência Destino, pega essa palavra e já começa a limpar a tua vida, porque você só vai sentir a presença de Deus lá e ser impactado por um avivamento lá se já entrar de coração puro. Senão você vai ser mais um congresso, mais uma conferência. Vai ser só mais um. Se você realmente a partir de hoje quer começar a andar perto de Deus, chegou a hora, chegou o momento
de começarmos a praticarmos o que está escrito e não o que o nosso coração manda. Maldito o homem que confia no homem, que confia em si próprio, no seu próprio coração. Enganoso é o coração do homem. Não, vou confiar no que está escrito. Vou lá resolver esse problema hoje. Quanta gente até tiro já tomou porque não foi lá se humilhar e pedir perdão antes. Não aqui no Rio que ninguém dá tiro em ninguém, mas em São Paulo. Ai meu Deus, me livre. São Paulo está terrível. Ou seja, quantas pessoas já pereceram porque não quiseram se humilhar e está escrito na palavra. Quantas pessoas querem exaltação, mas não querem a si mesmos se humilharem. Quantos conflitos eu já resolvi de gente que errou comigo. Aí um terceiro entra na história. Tu soube que o fulano falou de você e não sei o que. Eu falei assim, mas ele é homem de Deus, deixa ele. Porque toda fofoca vai morrer no ouvido de um homem sábio. Não vai para frente comigo não. Eu já desarmei muito invejoso, fofoqueiro, caluniador. Vim falar, fulano falou mal de você. Eu falei, falou? Deixa eu botar ele aqui no FaceTime que eu falei com ele ontem. Peraí, botar no FaceTime. Rapidinho o fofoqueiro quer ir embora. Eu falei, não, fica aqui. Vamos resolver agora. Porque se eu errei com ele, eu já vou pedir perdão na tua frente aqui no FaceTime. Rapidinho o fofoqueiro, ó. Corre. Porque o que ele quer é briga, ele quer sangue. Mas nós queremos o céu. Nós queremos a eternidade. Nós queremos estar perto do Pai, diante do trono de Deus. O que nós queremos é paz para prosseguir o nosso caminho na terra, sendo testemunhas de que Cristo é de verdade. Quando o Espírito Santo desce e nos marca com poder, Ele diz, eu vos dei poder para serem testemunhas. Ele não deu poder para a gente falar que é poderoso. Ele não deu poder para falar que a gente é melhor do que alguém. Ele não deu poder para falar que eu sou o pregador e você que sente para me escutar. Ele deu poder para que fôssemos testemunhas. Que a tua vida seja uma testemunha. Seja um testemunho a partir de hoje. Fica de pé. Eu sinto que chega a hora de acabar quando os músicos começam a tocar mais alto. Mas eu vim aqui nessa manhã te preparar para o que vai acontecer hoje à noite. Um avivamento. Porque sabe o que está acontecendo aqui? Uma limpeza. Você está preparando o teu coração para o que Deus vai derramar hoje à noite aqui nessa igreja. Prepara teu coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ama a Deus? A Bíblia diz, se você, 1 João, se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso. Porque se você diz que ama a Deus e não vê, como é que você odeia seu irmão a quem vê? A Bíblia toda vai falar sobre se humilha e resolve, meu filho. Porque a maior humilhação eu já passei na cruz por você. O maior perdão eu já fiz, agora é contigo. Só tem duas coisas que não tem perdão na Bíblia. Quem é que já pecou feio? Pecou feio, não é pecadinho não. Pecadão, eu. Quando o pastor levanta, todo mundo levanta lá. Se o pastor fez, eu também. Livro de Salmos, capítulo 40. Um dos grandes salmos, uma das grandes canções de Davi. Davi é uma figura icônica porque ele tinha a capacidade de ao mesmo tempo ser um homem segundo o coração de Deus e no outro dia está num tremendal de lama pedindo, Deus tem misericórdia de mim. Davi, ele vivia uma dualidade, algo que muitos seres humanos aqui passam. Quem aqui já esteve muito perto de Deus num dia, no outro dia parece que Ele nem existe para você? Já aconteceu isso contigo? Assim, nossa, eu senti tanta presença de Deus há 2 anos atrás, hoje eu oro e não sinto nada. Davi tinha essas coisas também, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Mais do que isso, Davi passou por momentos de aflição tão grandes que ao invés de reclamar ou murmurar, ele escrevia salmos e canções. E nesses salmos e canções, ele
explicava o quanto ele estava aflito, o quanto ele estava abatido, o quanto ele se sentia abandonado, e também ele clamava ao Senhor dizendo: Senhor, socorre-me. Eu não sei se você já leu a Bíblia, mas você não vai achar uma mensagem, uma passagem na Bíblia dizendo que o diabo foi contra Davi. Como é que ele pode ter sofrido tanto e feito tanta coisa errada, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, se não tem nenhuma estratégia demoníaca para derrubar Davi? Eu não sei se você percebeu, mas eu quero te dar a notícia hoje à noite. O diabo não precisa fazer nada para te derrubar. Você consegue se destruir sozinho. Você nunca percebeu isso? O diabo, ele fica só parado, esperando você e seus próprios desejos desenfreados se manifestarem, para ele dar um empurrão assim, ó. Porque a Bíblia diz que ele está ao derredor, porque ao redor estão os anjos. Ele está ao derredor, tentando, buscando a quem possa tragar. Mas como os anjos estão ao nosso redor, está lá escrito em Salmos: aquele que teme ao Senhor, os anjos do Senhor acampam ao redor e os livra de todo mal. Então o que o inimigo está esperando? Que a gente, pela nossa própria vontade, seguindo nossos próprios desejos, se destrua. Nós temos uma capacidade de autodestruição muito forte. Tem gente que, se ficar 3 dias sozinho, já faz uma besteira. Tem gente que, se não tiver supervisão, acaba com a própria vida de uma forma, de algo que faz ou deixa de fazer. Parece que o tempo todo nós precisamos de ajuda para andar na linha. E isso é verdade. Por isso Jesus falou: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar um consolador, o Espírito da verdade. Se não fosse o Espírito Santo, jamais conseguiríamos a graça de andar nos princípios e na palavra de Deus. É pela ajuda dele, não é pela nossa capacidade. Você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e fala: como é que eu vou cumprir isso aqui, meu Deus? Como é que eu vou amar quem me odeia? Como é que eu não vou pecar? Se você, por exemplo, pudesse fazer hoje um voto com Deus: a partir de hoje eu prometo, Senhor, que eu nunca mais vou pecar. Você consegue cumprir esse voto? Sim ou não? Então por que você acha que vai para o céu? Está escrito na Bíblia. Fica tranquilo. Porque antes mesmo de você cometê-lo, a graça de Jesus Cristo, que foi concedida à humanidade através da cruz do Calvário há 2000 anos, te perdoou, te redimiu e te santificou. Não andamos no pecado, não compactuamos com ele, não vivemos esse estilo de vida. Mas se por acaso pecarmos, diz o apóstolo João, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Se por acaso, Davi por acaso pecou muitas vezes. Davi por acaso errou muitas vezes. Mas ele tinha uma habilidade que nós precisamos desenvolver, que ele tinha a habilidade de clamar, falar com Deus, implorar a Deus. Ele tinha a habilidade de se trancar no quarto e só sair quando Deus falasse. A gente está no mundo pós-modernidade, né? Tem tudo na mão aqui, Zap, Instagram, blá, blá. Então a gente acha que Deus vai responder a gente na velocidade da internet. Aliás, a gente acha que Deus tem a obrigação de responder a gente no dia que a gente ora. Senhor, me salva, mas tem que ser hoje até as 4 da tarde, que é a hora que fecha o banco. A gente quer impor a Deus, ao invés de nos submetermos a Ele. E Salmo 40, eu vou ler do versículo 1 ao 5, nos ensina muito sobre o coração de Davi e como Deus age com o ser humano. Versículo 1 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 1 começa com uma atitude sua. Qual é a sua atitude aqui? Esperar. Esperar de que jeito? Com confiança, com paciência, com a certeza que Ele vai intervir.
Só aqui já arranjou um problema para o ser humano, porque o ser humano odeia esperar, ainda mais com paciência e confiança. O ser humano sempre quer garantias. Deus, se foi mesmo que falou, me dá 3 sinais que Marte passe a linha com Júpiter hoje à noite. Eu quero um sinal forte. Poucos têm a coragem e a ousadia de falar: se é de Deus, eu vou esperar, porque Ele nunca abandonou nenhum dos seus e não vai ser comigo que Ele vai estrear. Então Davi começa o Salmo 40 jogando uma bomba para a gente, seres humanos. Esperei confiantemente pelo Senhor. E já que ele esperou, ou seja, não foi de um dia para o outro, senão não era espera, não foi de uma semana para o outro, senão não era espera, como Davi simplesmente ficou parado, só me mexo quando Deus falar, Deus inclinou os seus ouvidos e me ouviu quando clamei por socorro. Quem clamou por socorro? Qual é o nome da pessoa que está clamando por socorro? O homem que tem o exército mais poderoso do mundo, Davi. O homem que tinha uma máquina de guerra na mão, 400 homens matadores capazes de obedecer qualquer ordem de Davi. O exército de Davi era muito poderoso e letal, considerado até hoje o exército mais estratégico e letal do mundo, da história. E ainda assim, sendo rei, rico, poderoso, dono de um exército mortal, ele, quando vai clamar por socorro, não é para o seu exército que ele clama, não é para o general, é para o Senhor. Tem gente que acha que tem um dinheirinho na conta, não clama mais ao Senhor, porque qualquer coisa eu vou lá no gerente e resolvo. Não aqui. Tem gente que, porque está bem fisicamente, não está nenhuma doença, não pede mais proteção a Deus para a sua saúde. Falei, estou indo para a academia, estou fazendo todos os exames certinho, como se isso nos livrasse de alguma coisa. Mas Davi esperava com paciência e com confiança no Senhor. E quando ele começou a clamar por socorro, ou seja, Davi estava em apuros, Deus começou a ouvi-lo. Infelizmente, assim como Davi, a gente só costuma clamar quando precisa. A gente só costuma se trancar no quarto e gritar mesmo com Deus e chorar mesmo quando é a última chance. Ah, se fizéssemos isso como um estilo de vida. Mas geralmente não é assim. Geralmente é quando a gente mais precisa. É quando já não temos mais saída. No versículo 2 diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. Aqui nós temos a participação de 2 pessoas nesse segundo versículo. Quem te colocou na lama, quem te colocou no poço da perdição, e quem te tirou de lá. Conforme eu falei, nem tudo é Satanás. A maioria dos poços de lama que a gente se jogou, a gente mesmo pulou de cabeça. Sim ou não? Ninguém botou uma arma na tua cabeça e mandou enganar ou mentir. Você fez porque achou que ia se dar bem naquela situação. Ninguém mandou você ver ou desver algo que não poderia ter acesso, mas sua vontade falou mais alto. Ninguém te obrigou. A maioria das vezes que a gente pede por socorro para Deus são por problemas que a gente mesmo pulou de cabeça nele. Só que Deus é tão misericordioso, conhecendo a natureza humana, Ele está mais preocupado com o teu arrependimento e com o teu clamor do que com aquilo que você fez. Deus tem uma facilidade muito grande para perdoar você que tem dificuldade de esquecer o que fez. Vou repetir. Deus tem uma facilidade muito grande para perdoar você que tem dificuldade de esquecer o que fez. E é por isso que, por mais que passemos pelo trono da graça, a gente continua se sentindo acusado, porque você está sempre lembrando. É por isso que evite o mal, por causa da sua própria consciência. E a Bíblia diz que quando Davi clama por socorro, Deus tira ele do poço da perdição, do tremedal de lama, e coloca os pés dele sobre uma rocha e firma os passos dele. Ou seja, Davi não estava com os passos firmes. Era rei,
era escolhido, era ungido, mas seus pés estavam vacilantes, como todo ser humano. Não existe super-homem, não existe o santarrão, não existe o que faz tudo certo. Existe homem e mulher que depende mais de Deus e da sua graça, e homem e mulher que não busca a graça de Deus. Existe isso. Mas Davi, independentemente de sua condição humana, recorria ao Senhor quando estava bem e quando estava mal. Quando estava bem, ele adorava e compunha salmos de gratidão ao Senhor e canções de adoração ao nosso Deus. E quando estava mal, compunha dizendo: Senhor, me tira daqui, tua mão é poderosa, me tira desse poço. Não importa se era positivo ou negativo, bem ou mal, Davi se trancava com o Senhor. Porque a chave que muda a tua história não está na tua mão, está na mão dele. Não existe sabedoria humana ou inteligência cognitiva que vai resolver problemas que só os céus podem resolver. O versículo 3 diz: e me pôs nos lábios um novo cântico. Ou seja, já não é mais lamúria, reclamação, murmuração, ou eu estou no poço, eu estou na lama, não aguento mais, que Deus é esse? Não, é um novo cântico, é um hino de louvor ao nosso Deus. Olha isso, muitos verão essas coisas, temerão e vão confiar no Senhor. Porque às vezes Deus permite algumas coisas com pessoas que são tão boas. Tiago, eu sou até pecador como qualquer um, mas eu não pratico nenhum crime, eu ajudo o próximo, eu venho à igreja, eu faço tudo na minha cabeça certinho. Por que coisas ruins acontecem? Porque às vezes, mesmo sendo uma pessoa fiel a Deus e a sua palavra, eu me encontro num poço de lama. Porque existem pessoas que nunca verão a Deus se não for através do teu testemunho. Tem pessoas que nunca vão entender o evangelho se não for através da tua superação. Porque Jó passou pelo que passou, para que o mundo inteiro hoje lesse seu livro e falava: é possível sair de um poço de perdição, dá para ser restituído depois de perder tudo. Não existe impossível para Deus. A gente só conhece Deus por causa da história dos outros. É por causa do testemunho dos heróis da fé que a gente sabe que Deus faz o que faz. Então, quando Deus permite certas coisas chegarem na tua vida, não é porque Ele gosta de te ver sofrer, é porque em breve muitos vão temer e vão confiar no Senhor pelo que estão vendo na tua vida. Ou seja, Deus vai te levantar neste ano, Deus vai levantar a tua empresa e o teu negócio esse ano, Deus vai restaurar o teu casamento esse ano, Deus vai juntar os teus filhos e eles temerão ao Senhor esse ano. Deus vai fazer um milagre que só Ele pode fazer esse ano, não só por causa de você, mas para que muitos possam ver e temer o seu nome. Quando eu encontro com meus amigos de infância aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, cresceram comigo na mesma rua, jogando bola no mesmo campo, estudando no mesmo colégio, fazendo as mesmas besteirinhas de adolescente. Quando eles olham para mim, eu pergunto: como é que vocês me veem? O que vocês aprendem com tudo que aconteceu? Eles não falam: você é muito trabalhador, você é muito inteligente. Não, eles falam assim: não, Tiago, a gente viu que Deus pode fazer impossível mesmo. Porque de tanta gente boa, Deus levantar logo você, a gente não está nem acreditando. A tua história que parecia triste, vira teu grande testemunho que convence pessoas. Esse é o nosso Deus. Versículo 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ponto. Isso aqui é difícil demais. É tão bonito ler, gente, é tão bonito ler esse versículo. Isso é muito difícil de fazer. Sabe por quê? Quando está sem grana mesmo, tu fica desesperado pensando se vai no agiota, se vai no banco, se liga para algum amigo que tem um dinheirinho para você. O último é quando o agiota já disse não ou está te cobrando, que você fala assim: vamos então agora na campanha e orar para ver se Deus me livra. Não aqui, mas diz, depois de Maricá está acontecendo muito isso, lá para Saquarema, sei lá. Aqui em Niterói não acontece muito, graças a Deus.
O pessoal confia mesmo. Mas confiar no Senhor é muito difícil. Porque você vai ter que esperar e confiar em algo que você não está vendo, em sinais que você não pode tocar. E a Bíblia diz que bem-aventurado, ou seja, feliz e abençoado, o ser humano que põe no Senhor a sua confiança. Esse ano nós inauguramos a Casa de Destino, nosso espaço. Um prédio gigantesco, uma central de estúdios, onde nós vamos abençoar mais de 70 nações com a pregação da palavra, com programas diários. Um auditório lindo como esse. E quando nós começamos a obra, a primeira pergunta que a arquiteta me fez é: vocês têm dinheiro para começar e terminar? Eu falei assim: querido, eu acho que você não entendeu, querido, eu sou crente. Crente é da fé, só começa, depois a gente vê o resto. Vê a parcela, depois a gente vê o que acontece. Em 1 ano e meio terminamos sem pegar R$1 emprestado e sem dever a ninguém. Porque Deus socorre a quem clama. Tiago, você está brincando, você construiu aquilo ali. Para quem já viu na internet sabe que não foi barato. Só com o joelho no chão, só com o joelho no chão. Quantas vezes eu estava no meio da obra, colocava o capacete e ia lá visitar a obra, e estava algum fornecedor visitando. E o fornecedor olhava e falou assim: aquele ali é o Tiago Brunet? Falou: é. Ué, esse aqui vai ser dele? É da Casa de Destino, Ministério de Ensino dele. E o fornecedor vinha chorando, contava um testemunho do tipo: minha mulher já tinha saído de casa, meu filho já estava fora, eu li um livro, eu vi um vídeo, e agora todo mundo está de volta, todo mundo aceitou Jesus e tal, tal, tal. E às vezes o que ele ia fazer era uma coisa caríssima, era marcenaria. Ele falou assim: eu vou dar, eu vou ofertar. E ofertava. Bem-aventurado, feliz e abençoado. Repete comigo: eu sou bem-aventurado. Mais alto: eu sou bem-aventurado. Feliz e abençoado, bem-aventurado o homem, o ser humano que põe no Senhor a sua confiança. Ele não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Os arrogantes são aqueles que conquistaram alguma coisinha, estão de nariz empinado, e você vai para o lado dele porque acha que ele está se dando bem. Aqui não, mas tem gente que, em vez de confiar só no Senhor, tenta dar um passo do lado de quem está se dando bem na vida, sem saber que é um arrogante, e o fim dele é o pior. Ou para aqueles que são afeiçoados à mentira. Afeiçoados à mentira não é quem mente, é quem vive mentindo. Assim como o pecador não é quem peca, é quem vive no pecado. Porque senão todos nós estaríamos condenados. Ou seja, quando você confia no Senhor, alguém do teu lado pode estar se dando bem, o outro aqui está dando um golpezinho mentindo, se dando bem mentindo. Você não consegue pender nem para o lado nem para o outro, porque a tua confiança está em quem faz tudo direito. Tua confiança está naquele que só fala a verdade. Tua confiança está firmada naquele que é a rocha da nossa salvação. A quem temerei, se ele é a rocha da minha salvação? Do que terei medo, se é ele quem me protege? Versículo 5: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, ou seja, o destino que tu tens dado para cada um de nós. Ninguém há que se possa igualar contigo. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Davi estava falando isso, 3 versículos antes ele estava falando assim: estou no lamaçal, eu estou num poço sem fundo. 2 versículos depois ele fala assim: que maravilha Deus tem operado. Esse é o Deus que eu sirvo,
Um Deus que na segunda-feira me vê numa tribulação, na terça já manda uma resposta, na quarta já vem uma bênção, na quinta chega a boa notícia, na sexta a gente está cantando a vitória, no sábado a gente está espalhando para todo mundo, no domingo a gente está celebrando. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que está aqui nessa noite. Então tem uma ordenzinha aqui para cumprir. Ordem número 1, para quem está anotando: esperar. Dos 5 versículos, dos 5 primeiros versículos do Salmo 40, a primeira ordem é esperar. Está apertado? Espera. Está difícil? Espera. Está confuso? Espera. Segunda ordem: clama. Clama. Quem aqui conhece a minha família, pelo menos por internet? Janine e as crianças. Temos 4 filhos, né? Lindo. A gente posta foto, eu, Janine e as crianças estão comentando: nossa, que família linda, que família abençoada, tal. O que talvez você não saiba é que ela já quase acabou. Eu sendo crente, filho de pastor. E quando anos atrás a gente estava decidindo acabar com esse projeto de Deus, uma pessoa muito sábia chegou perto de mim e falou: Tiago, eu posso te pedir uma coisa? Porque no meu coração estava decidido. Ele falou: espera mais um pouco. Só espera mais um pouco. E clama a Deus por um sinal. Eu falei: a minha vida toda eu já fiz isso. Ele falou assim: mas agora é específico por essa situação. E porque eu esperei mais um pouco, hoje você curte a foto do Instagram da minha família. Você só não sabe que a gente teve que esperar e clamar muito para ela estar de pé. Não olhe a foto dos outros achando que são mais abençoados que você. Eles só resistiram mais um pouco. Eles aguentaram um pouco mais. Eles esperaram mais no Senhor. Eles clamaram no meio da dificuldade. E eu lembro que eu falei: Deus, eu não quero que aconteça isso, mas não está dando para aguentar essa situação. Então, ou você intervém, ou já era. Deus nunca vai abandonar um filho que está clamando. Nunca vai largar. Deus nunca deixará para trás um dos seus. A Bíblia diz que se tiver 100 ovelhas e uma se perder, ele não vai falar: mas que bom, ficou 99. Não, ele encosta as 99 e vai atrás de quem se perdeu. Ele não admite perder. Pode ser o que for. Se você é dele, ele não vai te perder. Então primeiro você espera, segundo você clama, terceiro você espera Deus fazer o que só ele faz: te tirar da lama. Quem aqui foi tirado da lama pela graça de Jesus Cristo? Da lama. Porque tem gente que tem um passado mais ou menos bonitinho, né? Mas quem foi tirado da lama aqui? Levanta a mão. Da lama. Mas assim: Tiago, não dá nem para passar no telão meu passado, senão não vão falar comigo. Levanta a mão quem tem passado que não dá para passar no telão. Quase todos nós, né? Esse é o nosso Deus. Por isso que ele diz que ele apaga o nosso passado. Dele ele não se lembra mais. Mas é o mesmo Deus que apaga o nosso passado, é o que escreve o nosso futuro. Esse é o Deus que nós viemos buscar hoje. Por isso que você, estando aqui comigo ou pela internet, assistindo da sua casa, do seu celular, da sua televisão, você precisa ter certeza em quem está confiando e em quem está esperando. 4, é porque tudo isso vai virar testemunho. Fala isso. A minha dificuldade vai virar testemunho. A minha dificuldade vai virar testemunho. Você nunca reparou que as pessoas se conectam muito mais com a tua superação do que com as tuas vitórias? Aliás, as pessoas não gostam das tuas vitórias. Desculpa te dar essa notícia. Eu estudo ser humano há anos. Se eu ficar só postando minhas vitórias, graças a Deus são muitas. Se eu ficar postando só minhas vitórias no Instagram, você para de me seguir. Fala: gente, que cara arrogante. Todo dia posta um restaurante bom, posta em avião, posta não sei o quê. Tô em Paris, glória a Deus. Tô em Miami, tô no CQP. Se eu postar minha vida, você para de me seguir, ué. Porque as pessoas não gostam da vitória dos outros. Mas quando eu coloco o testemunho, fiquei 9 meses comendo miojo com a minha esposa esperando no Senhor, todo mundo fala: meu Deus, que homem de Deus. Postou tragédia, homem de Deus. Postou coisa boa, sei não, hein, tá se perdendo. O ser humano é assim ou não é?
É assim. É por isso que, como diz meu pai, nem tudo pode ser dito, nem mostrado. Então por que Deus permitiu você passar algumas coisas ruins na vida? Para que você se tornasse um testemunho, para que as pessoas vissem tua vida e falassem: é verdade, Deus existe mesmo. Eu conheci lá atrás, e para estar do jeito que está hoje só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Eu fui para Israel 2 meses atrás, mais ou menos, em maio, uns 3 meses atrás, né? 2, 3 meses atrás, em maio agora, estava em Israel. Para quem conhece meu testemunho sabe que há 11 anos atrás eu quebrei com uma agência de turismo que era especializada em Israel. E um dos caras que eu mais devi estava numa noite de destino, que é um evento, uma palestra que a gente faz pelo Brasil e pelo mundo, em Jerusalém, me assistindo. E quando terminou, eu fui lá falar com ele. Eu falei: ei, como é que você está? Lógico, a dívida quitada é mole apertar a mão, né? Eu falei: como é que você está? Tudo. Aí ele falou assim: cara, ele é judeu. Ele falou: eu estou começando a acreditar no Deus dos crentes, porque eu vi como você estava. Eu fui no teu escritório quando tudo deu errado, não tinha como se levantar. Como é que você está com um grupo desse tamanho de Israel? Como é que você está vivendo tudo isso? Eu entrei no seu Instagram, no seu YouTube, eu não estou acreditando. Eu falei: é o Deus de Israel. É o Deus que faz que marqueteiro não faz. É o Deus que levanta o que médico não levanta. É Deus que liberta o que o advogado não liberta. É Deus que te conecta o que o maior network não te dá. É o Deus de milagres. É o Deus que dá testemunho. Teu maior problema vai virar o teu grande testemunho por aí. E no versículo 5, ele afirma que coisas inimagináveis vão acontecer com você. No versículo 5 ele diz que ele é o Deus de maravilhas. O que é maravilhas? Coisas que você não consegue imaginar direito. Coisas impossíveis para você. Coisas que são tão boas que o teu cérebro limitado não consegue captar. Olha o que diz a Bíblia: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o que Deus tem para você, você não tem nem ideia. Alguns anos atrás, a minha ideia de vitória era o seguinte: Senhor, eu quero ganhar 5 mil reais. Eu morava aqui no suburbão do Rio. Quero ganhar 5 mil. Comprar meu terreninho em Maricá para o final de semana. Diante de Deus, estou falando sério. Imbuí. Não era Imbuí o nome? Imbuí. Eu vou comprar um terreninho em Imbuí. Tem gente que fala assim: meu Deus, esse cara não tinha visão nenhuma. Bambuí. Vou comprar um terreninho em Bambuí, porque eu ia lá com a minha esposa quando a gente era namorado. Eu falava: olha, gente, isso aqui, ó, é o que a gente precisa para a nossa vida. Ou seja, se Deus tivesse atendido os desejos do meu coração apenas, eu não teria saído do subúrbio, porque meu sonho era ter um apartamentinho lá onde eu morava, em Vila da Penha, e um terreno em Bambuí, que eu não tenho nada contra isso, só que não era o meu destino. Mas como Deus faz maravilhas, ou seja, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos e do que sonhamos, hoje eu estou aqui pregando a palavra e no mundo inteiro, porque Ele decidiu isso. Meu desafio hoje é: comece a confiar com paciência no Senhor. Ele sabe o que faz. Ele vai te levar a lugares tão altos que você nunca imaginou. Ele vai te usar de uma forma que você nunca pensou, porque Ele é o Deus do impossível. Só Ele pode fazer o que vai acontecer na tua vida. Se você querer ficar de pé, vamos celebrar o Senhor. Se você acredita, se você pega essa palavra, que só Deus vai fazer. Só Deus conhece o teu futuro. Você está achando: não, é que meu projeto de vida é isso aqui. Deus fala: não, meu filho, eu já te vi daqui a 5 anos. Você vai muito mais longe do que está pensando. Você ainda vai pisar em muita nação que nunca imaginou. Eu vou te usar para muita coisa que você nunca pensou. Eu vou te colocar diante de reis e rainhas. Eu vou fazer você assinar documentos que vai mudar a história da tua família. Eu vou colocar negócios na tua mão que vai mudar a história dos teus filhos. Você não tem ideia, porque os olhos não conseguem ver, o coração não consegue dimensionar o que Deus tem preparado para você.
Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus do Salmo 40. Esse é o Deus de Davi. Prepara teu coração, porque o que está vindo na tua direção é melhor do que você estava sonhando. Prepara teu coração, porque essa semana Deus vai te dar sinais. Escuta, eu creio, pelo nível dos preletores que a gente está trazendo, tantos meses de jejum e oração que a gente está fazendo, que na conferência de destino nós vamos receber uma unção sobrenatural, algo fora do comum. Prepara teu coração para estar com a gente. Prepara teu coração, vai com a tua família inteira, coloca teus filhos no altar. Os homens que profetizaram sobre a minha vida há 11 anos atrás, o profeta Rony Oliveira, um dos que vai estar pregando, olhou para mim e falou assim: ó, você vai escrever livros e teus livros estarão no aeroporto do Brasil. Eu ri por dentro, porque nem livro escrito eu tinha. Hoje dificilmente você entra no aeroporto do Brasil que não tem um livro meu na cara. Deus promete e cumpre. Parou. Mas tem coisas que você está tentando há muito tempo num lugar e não dá certo. Você fica tentando com uma pessoa, fica tentando num lugar, fica tentando no emprego, mas as coisas parecem que não saem do lugar. E aí você muda uma coisa ou outra, ou é uma amizade, ou é uma geografia, é algo que você muda e de repente as coisas começam a acontecer. Isso não é por acaso, isso é bíblico. Deus, ele muda situações, muda pessoas na tua vida, muda geografias na tua vida, porque existem coisas que ficam escondidas em lugares que você ainda não acessou. Por isso saiba que ainda esse ano Deus vai te apresentar as pessoas que vão somar no teu destino profético. Ainda esse ano Deus vai fazer você entrar em lugares que você não pisou. E às vezes o problema é que nós temos um coração duro e a gente não entende simplesmente com Deus falando lindamente conosco. Às vezes é debaixo da pressão. Às vezes é numa perda. Às vezes é numa quebra. Hoje você talvez me escute falando na internet, goste, ache que te abençoa, mas você não sabe que eu só comecei a fazer isso porque eu quebrei. Porque eu fui na lona, porque eu entrei em depressão. Eu falei: Deus, o que aconteceu comigo? Eu sou crente desde criança. Deus falou: você é crente, mas não me serve do jeito que eu te esperei, do jeito que eu te formei para ser. Então, eu queria ter um testemunho bonito de falar assim: eu recebi uma palavra profética, aí eu comecei a pregar. Seria lindo, mas não foi assim. Foi numa dor muito grande, foi numa quebra. Que eu achei que Deus tinha me abandonado. Eu achei que Deus tinha me largado. Mas foi ali que eu descobri o que eu teria que fazer na vida. E por causa disso, muitas pessoas são abençoadas. E por causa disso, muitas pessoas são atingidas. Quem aqui é aluno do Café com Destino? Levanta a mão. Opa, muita gente. Então, de alguma forma, Deus te move para que a sua vida prospere a vida de outros. De alguma forma, seja através de uma palavra profética. Quando você vai numa conferência de destino, quando você vem num culto como esse, você pode receber uma palavra que muda tudo. Mas às vezes não vai ser com uma palavra, às vezes vai ser com uma situação difícil. Por isso que você precisa estar preparado, como o pastor Silas Filho falou no início sobre Jó, para independentemente da situação, você saber como reagir. Porque nós não podemos prever o que vai acontecer, mas nós podemos saber como vamos reagir a isso. Isso depende da tua fé. Isso depende do teu conhecimento de Bíblia, de palavras de Deus. E nós vamos ler agora um pouco da história de uma mulher chamada Ruth. Para mim, uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Porque essa mulher teve a sua sorte mudada por causa de uma pessoa e de uma geografia. Repete comigo: pessoas, geografias. A sorte de Ruth mudou por causa de uma pessoa e por causa de uma geografia. Deus apresentou a ela uma pessoa e depois mudou ela de lugar. A sorte dela virou. E virou para melhor. E a Bíblia diz que Ruth era uma moabita. Morava então numa região chamada Moabe, que era como se fosse um outro país fora de Israel. E ela conhece um homem, se casa com ele. Esse homem morre. Então aqui nós entendemos que Deus vai começar a entrar na vida de Ruth, não por uma palavra profética, não por uma instrução da palavra,
mas por uma perda. Quem aqui já perdeu algo ou alguém? E nessa perda, ao invés de destruí-la, vai abrir uma porta de oportunidade. Porque a vida depende de como você a interpreta. Tem gente que está passando por um rápido desemprego e acha que está no fundo do poço e nem sabe onde Deus vai te colocar daqui a 1 ano. Tem gente que está passando uma crise no casamento e acha que é o fim e nem sabe que isso vai ser o seu maior testemunho para que muitos casais não passem pelo que você está passando. Nós temos mania de declarar o nosso fim. Eu lembro de Sarai, quando diz: o Senhor me impediu de ter filhos. Sarai teve filho? Sim, Isaac. Mas na Bíblia está escrito que ela diz: o Senhor me impediu de ter filhos. A gente declara coisa que ainda não é a palavra final de Deus. E com Ruth foi através de uma situação difícil. Com Ruth foi através de uma dor. Ela perde seu marido. E sua sogra também perde seu marido. E a sua cunhada também perde seu marido. Todo mundo morreu. Então sua sogra faz uma reunião e fala: olha, vocês são jovens, vocês têm que recomeçar a vida, não dá tempo para eu ter outros filhos e esperar crescer para casar com vocês. Então cada uma pode seguir a sua vida. Uma chamada Orfa dá um beijinho nela e fala: tá bom, foi muito bom o tempo que a gente conviveu, Deus te abençoe e tchau. Mas Ruth toma uma decisão diferente. Ela vai se conectar com uma pessoa que vai mudar o seu destino. Vou repetir. Ela vai se conectar com uma pessoa que vai mudar o seu destino. Porque qual era o destino de uma viúva naquela época? Abandono, fome, dificuldades. A viúva não tinha como se sustentar. E nós vamos ler a partir, por favor, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: disse Noemi a Ruth: eis que a tua cunhada já voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e aqui vai mudar tudo. O teu Deus é o meu Deus. Não me importa se a minha cunhada voltou para os deuses dela. Agora o meu Deus é o teu Deus. Versículo 18: vendo, pois, Noemi que de todos já estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a... Vamos repetir juntos. Até que chegaram a Belém, a casa do pão. Uma tragédia vai se transformar numa grande vitória. Num exemplo bíblico que está sendo citado milênios depois, aqui na Penha, Rio de Janeiro. Como uma história dessa pode se eternizar? É porque quando Deus muda a sorte de alguém, quando Deus vira a vida de alguém para melhor, essa pessoa entra para a história porque todo mundo que está à volta reconhece que não foi a capacidade, não foi o merecimento, mas foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus. As pessoas veem que foi Deus que colocou a mão na sua vida e ponto. As pessoas sentem que contigo é diferente porque Deus é contigo onde quer que você vá. Mas o segredo de Ruth foi que ela teve a ousadia de pensar. Repete comigo: pensar. Porque qual foi a primeira instrução de Noemi? Volta para a tua casa também. Se ela não pensasse, ela falou assim: é melhor obedecer aos mais velhos, vou voltar para minha casa, vou voltar para os meus deuses e ponto final. Mas ela teve a ousadia de pensar. Pensar te faz questionar algumas coisas. E questionando esse direcionamento de Noemi, ela fala: não, já que eu não tenho em quem me apegar, para que eu vou te abandonar?
Afinal de contas, é melhor andar em duas pessoas juntas do que uma sozinha. Por isso, Noemi, para onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu vou pousar. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, a partir de agora, é o meu Deus. Aí elas juntas pegaram as trouxinhas, pegaram a malinha e foram para Israel, para uma cidade chamada Belém. Quando Ruth declara que o Deus de Noemi seria o Deus dela, ela precisava sair de Moabe para isso? Deus só está num lugar? Deus só está em um lugar? Deus está na Penha, mas Deus também está na Barra, Deus está em São Paulo, Deus está em Moçambique, Deus está em qualquer lugar. Ou seja, ela não precisaria sair de Moabe por causa da espiritualidade, mas precisaria ir para outro lugar por causa da prosperidade. Eu vou entrar na palavra de hoje. Deus consegue agir na tua vida onde você estiver, mas tem lugares que Ele vai te levar, porque lá está a prosperidade que te espera. Tem pessoas que Ele vai te conectar para pegar a tua mão e falar assim: não vamos ficar aqui não, nós vamos para ali. E quando você chegar ali, Deus vai te surpreender. Porque Noemi, uma conexão divina que Deus coloca na vida de Ruth, por causa da sábia decisão de Ruth de segui-la, apresenta Ruth para Boaz, o homem mais rico da região. Um homem que podia escolher qualquer outra, afinal de contas era o melhor partido de Belém. Mas só que Noemi dá uma instrução para Ruth, fala só: se veste dessa forma, usa esse perfume, e aqui na tradição de Israel, dorme nos pés dele quando ele for descansar. Dá todas as dicas, dá toda a instrução. Ruth segue a instrução. Boaz se apaixona por Ruth. Eles se casam. E a sorte dela vira. Deixa de ser viúva e volta a casar. Deixa de ser pobre e vira a primeira dama. A sorte dela vira não só porque Deus entrou na vida dela, porque Deus já tinha entrado quando ela aceitou o Deus de Noemi lá em Moabe, mas quando ela vai para uma nova geografia, aí fica palpável as mudanças. Às vezes Deus quer que você simplesmente saia do sofá de casa e venha num culto como esse, mas você está cansadinho demais e fica no sofá e fala: eu vou ficar daqui mesmo hoje, sem saber que essa geografia poderia liberar um nível de prosperidade que você não imagina. Que talvez na geografia que você está evitando tem um Boaz esperando para te abençoar. Tem gente que é pior ainda, não aqui, graças a Deus, mas dizem que ali por Ramos acontece muito isso. Pessoas que não conseguem escutar a instrução de ninguém. O mais velho fala, ele não escuta. O pastor fala, ele não escuta. O pai fala, ele não escuta. Não recebe instrução de ninguém. Por isso, nunca tem uma boa companhia para ir para um bom lugar. Afinal de contas, diz a Bíblia que as más companhias corrompem os bons costumes. Você pode ter sido muito bem educado, uma má companhia é suficiente para destruir toda a educação do teu pai. Está na Bíblia. E eu comecei a entender, estudando a história de Ruth, que tem duas coisas que podem facilitar os meus próximos anos, ou seja, o meu destino. Destino não é nada místico, é para onde você está indo. Uma é com quem eu estou me conectando e escutando, e a segunda é com a geografia que eu estou me estabelecendo. Por exemplo, quando você vem para uma reunião como essa, você vem para uma geografia profética onde palavras acabam se tornando decretos na tua vida. Quando você vai numa conferência Destino da Vida, você escuta pessoas que carregam um nível de bênção e prosperidade que você ainda não carrega, e no soltar de uma palavra, isso entra na sua vida. Você tem acesso a conhecimentos que você não tinha antes e a experiências que jamais teria. E a sorte de Ruth muda por causa de Deus e por causa de Boaz. Porque Deus sempre vai usar pessoas e lugares para blindar os teus próximos anos. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. 2025 será um ano que Deus vai usar
pessoas estratégicas e vai te colocar em lugares para blindar o teu futuro. Você não está largado, você não está abandonada, você não está ao relento, você não vai ficar sem direção. Deus vai colocar pessoas e lugares para te dar um destino. Pessoas e lugares que vão mostrar claramente que a bênção de Deus está sobre você. Uma coisa que mexe comigo é que o livro de Ruth só tem 4 capítulos e no último versículo do capítulo 4 vai revelar quem na verdade era Ruth. Ruth se casa com Boaz e eles têm um filho chamado Obed. E Obed tem um filho chamado Jessé. Meu Deus. E Jessé tem um filho chamado Davi, que virou o maior rei de Israel, fundador de Jerusalém. Aquela viúva estava sem destino em uma cidade. Deus teve que movê-la, não só para prosperá-la financeiramente como fez, mas para dar descendência a Davi e a Jesus. Para quem não entendeu, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te apresentar pessoas e as geografias que vão mudar a história da tua descendência inteira. Teus filhos e os filhos dos teus filhos serão afetados por essa bênção. Teus netos que nem nasceram e vão comer da bênção que cai sobre a tua vida hoje. Toda a descendência de Ruth foi afetada por uma decisão. Toda a história da Bíblia foi afetada só porque Ruth, em vez de ficar chorando a perda, se moveu para um lugar onde a prosperidade era possível. Às vezes você é mandado embora do emprego e fica revoltado com Deus, enquanto Deus só quer te mudar de geografia, quer te tirar de uma empresa e te levar para o teu próprio negócio. Às vezes você fica revoltado com Deus porque perdeu alguém, mas foi na perda desse alguém que a tua fé aumentou tanto que agora você espalha as boas notícias. Agora você tem uma mensagem para entregar, agora você tem uma superação para contar. A gente se revolta por muito pouco com Deus, porque Deus usa a nossa dor, nossa perda, as tragédias que qualquer um pode passar. Eclesiastes diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Tudo acontece a todos, porque o tempo e o acaso afetam a todos, diz a Bíblia. Mas nós que temos o Deus de Israel, sempre teremos alguém por perto para orientar e uma geografia para visitar, que vai mudar o nosso destino, que vai nos colocar num lugar de prosperidade. Ou seja, Deus me mandou aqui nessa noite para falar que mais do que espiritualidade, Ele quer mandar prosperidade para a tua vida. Ele quer pegar aquilo que está pequeno e transformar grande. Ele quer pegar aquilo que está apenas começando e fazer crescer. Ele quer prosperar o trabalho das tuas mãos. Ele quer pegar os improváveis, os que não conseguiriam sozinhos, e quer conectar com pessoas que vão te levar para Belém. Deus vai colocar no teu caminho pessoas que conhecem Boaz. Você acha que é fácil chegar como estrangeira numa cidade e se conectar logo com a pessoa mais poderosa da região? É ruim, hein? Difícil, hein? Só que Deus é especialista de te apresentar para as pessoas certas. Fala assim, uma pessoa. Uma só, não precisa de duas. Se Deus quiser, Ele usa uma pessoa para te pegar daqui e te colocar no lugar onde a prosperidade é acessível, onde a prosperidade alcança você, teus filhos, os filhos dos teus filhos e as tuas gerações. Nunca mais as dificuldades serão as mesmas. Você ainda terá aflições pelo caminho, mas você não vai voltar no mesmo pecado, no mesmo erro, na mesma dificuldade. O que te oprime hoje vai embora para sempre, porque Deus vai colocar pessoas e geografias novas na tua frente. Tiago, eu preciso mudar de cidade? Claro que não. Às vezes Deus quer te mudar de emprego, de rua, de bairro. Aliás, eu vejo claramente Deus vai mudar alguns de bairro. É bom que tenha Devec em vários bairros. O pastor ficou preocupado, não faz isso não comigo. Pelo amor de Deus, se mudar, muda para o bairro aqui perto.
Sabe por quê? Porque tem coisas que estão dentro de você que só vão crescer em outro lugar. Tem coisas que Deus já depositou em você, mas onde você está, ninguém te escuta. Até porque Ele sabe muito sobre você e sobre o teu passado. Ele não consegue acreditar que você consegue entregar o que carrega. É por isso que Deus faz movimentos na tua vida. Às vezes Ele te tira de um lugar, você acha que está perdendo. Não, você está indo justamente para Belém conhecer o Boaz, que vai dar o destino profético, que vai trazer a prosperidade sobre a tua vida. Eu imagino que Ruth, quando saiu de Moabe, saiu com sentimento de perda. Perdeu o marido, ficou pobre e está deixando sua cidade natal. O sentimento é de perda. O que ela não sabia é que poucos meses depois ela seria a primeira dama. Deus vai trocar o teu sentimento de perda. Quem recebe, levanta a mão. Deus vai trocar o teu sentimento de perda por uma posição que você jamais chegaria sem Ele. É Deus quem vai fazer. Ninguém pode dizer que foi a capacidade de Ruth. Na Bíblia não diz que ela era bonita. Ninguém pode dizer que foi algo que estava nela, mas foi a mão de Deus repousando sobre a vida dela. Na tua vida será a mão de Deus. Que bom que você tem diploma, que bom que você conhece o fulano, que bom que você tem influência nas redes sociais, mas não será isso. Será a mão de Deus sobre você. Será a mão de Deus sobre a tua vida. Ruth não sabia, mas se tornaria bisavó do maior rei da história. Tadinha, logo ela que estava viúva e achava que não ia ter mais filhos. Logo ela que teve que sair da sua cidade com uma mão na frente e outra atrás. Logo ela que agora estava desamparada e sem esperança. São essas pessoas que Deus ama trabalhar, porque viram os melhores testemunhos. Quem acha que já tem muito, não conta muito testemunho, porque acha que foi pela força do braço que ele conseguiu. Deus está procurando pessoas que entendem que não tem nada e precisam de Deus para virarem um verdadeiro testemunho, porque a Bíblia diz que Ele daria o espírito de poder para que fôssemos testemunhas. Deus está procurando gente para criar testemunho na terra. Se tua vida financeira está apertada, Deus está doido para entrar aí e te transformar num testemunho. Teu casamento está bagunçado, Deus quer entrar aí e transformar num testemunho. Tua vida espiritual está fraca, Deus quer entrar aí e transformar num testemunho. Deus está procurando testemunhas. Ou seja, Ele não quer te prosperar para você falar que está rico. Deus não precisa desse tipo de sentimento. Deus não quer te prosperar para você postar foto no Instagram que está viajando. Deus quer te prosperar para que, assim como Ruth, você se torne uma testemunha de que quando a mão dele está sobre alguém, não tem como voltar para Moabe. Eu não sei o que aconteceu com Orfa, que voltou para os seus deuses, mas quem serviu o Deus de Israel deu descendência a reis. Quem serviu o Deus de Israel assumiu posição de governo. Quem serviu o Deus de Israel entrou para a história. 3.000 anos se passaram e a gente está aqui contando a história dela e dando nome. Contigo vai ser assim também. Tiago, como é que você sabe? Porque eu só posso profetizar o que está escrito. A oração que mais funciona é a oração da palavra. Quando você ora a palavra. A profecia que é mais certa é a profecia que já está escrita na palavra. O que está na palavra já não tem dúvidas, vai acontecer. E na palavra diz que ainda que você esteja passando uma perda como Ruth, desesperado, desesperada, com uma mão na frente e outra atrás, sem esperança, ainda tem uma pessoa e uma geografia que Ele vai te apresentar, que vai mudar toda a tua história. Ainda tem uma pessoa e um lugar que Ele vai te levar, que vai mudar completamente a tua realidade. Isso aconteceu comigo, eu tive que mudar de geografia. Para quem conhece meu testemunho, fui criado no Rio de Janeiro, 30 e poucos anos aqui. E um dia eu quebrei. E já sem esperança, sem saber o que fazer, caluniado, processado, duro, passando todo tipo de humilhação. Fui a São Paulo atender um convite para dar um curso. Eu tive que disfarçar muito, porque se as pessoas soubessem que eu estava quebrado, não iam me chamar para dar aquele curso.
E quando eu pisei naquele lugar, Deus me apresentou para uma pessoa, como apresentou Boaz para Ruth e Noemi. Deus às vezes te leva numa perda para um lugar, para uma nova empresa, para o teu próprio negócio, para uma outra rua, para uma nova estação, onde toda a tua história começa a decolar ao invés de regredir. Eu falo da parte de Deus para você: para trás nunca mais, agora é daqui para frente. Para trás nunca mais, agora é daqui para frente. Teu negócio não vai para trás, vai prosperar. Teu casamento não vai romper, vai ajustar. Tua vida emocional não vai entrar em surto. A ansiedade não vai encontrar o endereço da tua mente. A depressão não vai encontrar o endereço da tua casa. Nenhum mal mental, nenhum surto psicótico, nada vai pegar tua família, tua casa. Deus vai te proteger com pessoas e geografias onde a blindagem divina estará sobre você e os seus. Nenhum dos seus vai se perder, diz o Senhor. Nenhum dos seus irá se perder. E eu encerro dizendo: quem era Ruth? Uma grande serva de Deus? Uma grande mulher de oração? Uma pessoa comum, que foi alvo da graça de Deus. Talvez hoje você não seja de oração. Talvez hoje você não seja um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Mas Ele vai te colocar numa geografia onde isso vai se tornar realidade. Ele vai te apresentar pessoas que vão te levar para esse nível, porque essa é a vontade de Deus. Prepara teu coração, porque nos próximos dias, nos próximos 30 dias, muita coisa vai acontecer. Pessoas e lugares, pessoas e lugares, pessoas e lugares, pessoas e lugares, geografias novas. Cuida, olha, preste atenção em convites que você andou rejeitando, e às vezes é uma geografia que Deus quer te apresentar. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Sabe por que eu sei disso? Sabe por que eu sei que você não tem a mínima ideia do que Deus tem preparado para você? Porque está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor fica de pé. Quem ama o Senhor levanta a sua mão para receber essa oração. Quem ama o Senhor se prepara, porque está vindo sobre você os melhores dias da tua história. Está vindo sobre você os melhores dias da tua existência. Emocionalmente você será blindado. Tiago, eu já prosperei financeiramente. Que bom, como é que estão as emoções? Porque Deus toca aí também, tá? Deus não é Deus só da prosperidade financeira, não. Ele é da prosperidade emocional, familiar, física. Deus é que traz prosperidade em todos os níveis. Só Ele detém o poder da prosperidade em todos os níveis. Tem gente que pela força do braço pode até ganhar um dinheiro, mas não consegue colocar as emoções no lugar, não consegue botar a família junta em harmonia. Deus é o que prospera tudo e de uma vez só. Eu vou profetizar sobre você: Deus vai prosperar tudo e de uma vez só. A perda pode ter sido dura, mas o que está vindo vai mudar a tua descendência. A vergonha, a dor pode ter te deixado confusa, mas o que está chegando vai mudar a tua realidade para sempre. Você vai ter que contar para os teus filhos e para os teus netos como você vivia, porque você nem vai lembrar direito como era, de tanto que Deus mudou a tua história. Às vezes eu passo por lugares com meus filhos e falo assim: papai morava por aqui, papai fazia isso. Eles nem entendem o que eu estou falando direito. Falo: glória a Deus, Deus mudou tanto a minha história que eu tenho que ficar contando para os meus filhos e provavelmente para os meus netos da onde eu saí. Eles não conseguem nem acreditar. A tua história vai virar testemunho. Teus filhos vão contar para todo mundo da onde você saiu e quem você se tornou. Você imagina Obed, filho de Ruth, Boaz, contando para todo mundo: você não sabe, minha mãe era uma viúva de Moab.